Oi, gente, como que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nós vamos falar sobre um acontecimento específico da Segunda Guerra Mundial que se chama Holocausto. O Holocausto, ele foi um genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que levou à morte aproximadamente de 6 milhões de pessoas. É importante que vocês saibam que não foram só os judeus, né? Apesar dos judeus ter sido o principal alvo dos nazistas, mas muitas pessoas que não faziam parte do que eles chamavam de raça ariana foram exterminadas, né? Pessoas negras, homossexuais, pessoas com deficiência. Então, para além dos judeus, existiram outras pessoas que foram vitimadas, né? Por causa do Holocausto. Quando eu falo genocídio, eu tô falando do extermínio de um grupo ou total, certo? De pessoas que, por causa da sua religião, por causa da sua etnia, por causa da sua raça. É importante que vocês saibam que o antissemitismo, que é esse ódio aos judeus, ele não nasceu na Segunda Guerra Mundial. Esse ódio aos judeus, ele é uma construção que vinha antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, mas que com o Holocausto foi o processo final desse ódio. Esse ódio não era só os alemães que tinham ódio aos judeus, toda a Europa não via com bons olhos os judeus, toda a Europa tinha esse certo preconceito contra os judeus. Só que diferentemente do restante da Europa, os alemães, né, os nazistas, eles vão efetivar esse ódio, né? Eles vão colocar em leis, eles vão exterminar os judeus, certo? Os nazistas diziam que todos os males da sociedade estavam acontecendo por causa dos judeus. Eles acreditavam que os judeus queriam dominar o mundo e que os judeus eram responsáveis tanto pelo liberalismo econômico quanto pelo capitalismo financeiro. E é por isso que os nazistas também têm aversão a esses dois modelos de economia, porque eles ligavam esses dois modelos de economia aos judeus. Então, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acontecer, eles já tinham esse plano de tentar excluir os judeus da sociedade. Mas em 1933, que é quando o Partido Nazista, junto com Hitler, assume o poder, é que eles vão começar a colocar em prática esse ódio aos judeus, essa exclusão e violência contra eles. Um dos primeiros passos para esse processo, né, de violência e exclusão vai ser o que a gente chama de Lei para a Restauração de Serviço Público Profissional. Essa lei proibia qualquer judeu de ocupar qualquer cargo público. Então, aos poucos, os judeus começam a ser excluídos da sociedade alemã. Nesse momento, muitos judeus fogem do país, certo? Mas é importante frisar que não era só a Alemanha que não gostavam dos judeus, né? Muitos países da Europa também não gostavam dos judeus. Contudo, os alemães, como eu já falei, eles foram as pessoas que não só excluíram, como eles exterminaram esses povos. O Partido Nazista, ele vai tomar muitas medidas para fazer essa exclusão, né? Além dessa lei que eu acabei de falar para vocês sobre a proibição de ocupação de cargos públicos, vai ter outra lei que é muito conhecida, que é a Lei de Nuremberg. As leis de Nuremberg, elas tinham 3 medidas, né? 2 especificamente ligadas aos judeus. A primeira delas é a Lei de Proteção do Sangue. Essa lei dizia que qualquer pessoa não judia era proibida de ter relacionamento com pessoas judias. Seja relacionamentos casuais ou casamentos, né? Era proibido, certo? E a outra lei, né? A segunda lei era a Lei de Cidadania Reich. Essa lei dizia especificamente quem era cidadão e quem não era cidadão, né? E automaticamente quem era cidadão eram os alemães, né? Da raça pura. E os considerados não cidadãos
eram os judeus, certo? Quando a gente fala de raça ariana, eu quero que vocês lembrem quando a gente estava falando sobre nazismo, certo? O Hitler, ele tinha uma ideia de espaço vital, né? De criar esse espaço vital. Por isso que ele vai tentar se anexar a vários territórios, né? Que tinham povos germânicos, porque ele tinha essa ideia de criar esse espaço vital. Nesse espaço vital, teria apenas pessoas que pertenciam à raça ariana. Quando a gente fala de raça ariana, eles estavam falando de pessoas de raça pura, pessoas brancas, né? Pessoas que faziam, que nasceram na Europa, certo? Então tenham sempre isso em mente. Um outro ponto também que a gente precisa saber é que não era apenas os nazistas, o partido nazista, que tinha ódio aos judeus. Até as pessoas civis tinham ódio aos judeus, então até os civis denunciavam os judeus. Então era toda uma sociedade alemã, né, toda entre aspas, né, porque claro que podia ter exceções ali, mas praticamente toda a sociedade alemã não gostava dos judeus, então eles acabavam ajudando o partido nazista nessas leis, certo? Para efetivar essa exclusão, o partido nazista, né, junto com Hitler, ele vai criar o que a gente chama de campos de concentração. Nesses campos de concentração, os judeus, né, eles foram levados para esses campos de concentração que estavam todos na Polônia, certo? Existiram vários campos de concentração. Um é bem conhecido, que é Auschwitz, que foi onde teve o maior número de mortos, né, o maior número de extermínio. Nesses campos de concentração, os judeus ficavam lá trabalhando, eles trabalhavam numa jornada bastante extensa, eles sofriam maus tratos todos os dias, eles tinham péssimas condições de higiene, certo? Os prisioneiros, né, eles ficavam abarrotados num espaço pequeno. Eles eram mal alimentados. Quando algum judeu ficava doente, não tinha aquele cuidado com os judeus. Então percebam, né, que os judeus, eles acabavam sendo mortos de forma direta ou de forma indireta, pelas condições que eles estavam vivendo ali, que eram totalmente desumanas. Fora as torturas psicológicas que eles estavam sofrendo. E, para finalizar esses campos de concentração, Hitler, junto com o partido nazista, criou o que a gente conhece como câmeras de gás. Então, as pessoas começaram a ser exterminadas diretamente nas câmeras de gás, certo? O Holocausto, né, ele só vai acabar mesmo quando o partido nazista, né, no caso, os alemães, eles se rendem em 1945 na Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial com a Alemanha se rendendo, é quando o Holocausto acaba, certo? Todos os nazistas e todos os seus colaboradores, eles foram presos e levados a julgamentos. Alguns foram condenados à morte por enforcamento, e outros receberam prisão perpétua, e outros uma prisão, né, por algum tempo. Na Alemanha, hoje, é proibido fazer qualquer menção ao nazismo. E na Alemanha existem pontos específicos, né, onde foram os campos de concentração, e nesses campos de concentração eles ainda estão lá para as pessoas visitarem, para as pessoas entenderem da história, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e até mais!